Mais então agora do Flamengo, hein, que joga contra o Internacional, e o presidente Rodolfo Landim ontem até participou aqui ao vivo da edição do Sport Center e, claro, já está projetando final de Libertadores e tudo que pode vir pela frente. Olha só. Começamos a nos preparar para poder disputar essa final, um final importante agora no dia 27, e continuar disputando o Campeonato Brasileiro, né? Que certamente não fosse, vamos dizer assim, os problemas que eu já comentei, né? E outros mais recentes, de conhecimento geral, em 3 partidas seguidas que nós tivemos, certamente a gente estaria em outra posição na tabela, né? A posição do Flamengo era de que a gente iniciasse os campeonatos mais cedo, né? Não existe espaço na tabela para poder colocar tantas datas assim. Claro que foi uma reunião de altíssimo nível lá na Conmebol, super organizada, onde foram passadas todas as informações e preocupações que a Conmebol estava tendo com essa final. Foram entrados em detalhes, assim, os procedimentos todos que os clubes deveriam ter, as preocupações com as torcidas, tudo isso. Tem os impactos econômicos, tem o resultado esportivo. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser campeão. Isso faz parte da história do clube, quem vence. E é interessante, né? Porque vai ser uma final entre os 2 últimos vencedores da Libertadores, né? A nossa tela, então, agora fala sobre o Flamengo e a situação dos possíveis desfalques do rubro-negro. O Diego Alves pode atuar contra o Inter, o Rodrigo Caio ainda está em tratamento na panturrilha, o Arrascaeta em transição, o Pedro ainda recuperando de operação e o Bruno Henrique sem lesão detectada. É que o Bruno Henrique deu aquele susto ali no torcedor rubro-negro. Eu imagino que para esse jogo, mesmo sem lesão detectada, eles vão ter uma certa cautela com o jogador, né, Marcos? Porque pode ter, às vezes, alguma dor ainda, não sei, né? Mas eu acho que ele vai acabar entrando em campo. Concordo com você em relação à cautela. O Diego Alves, um jogador super experiente. Se precisar segurar um pouquinho, segura. Não tem problema, não vai sentir. O Rodrigo Caio é uma situação mais crônica, né? Eu acho que, assim, esse é um ponto de... Sabe aquele dos testes no vestiário? Não estou falando para amanhã, nem para terça. Estou falando para o outro sábado. Esse é um cara que segura para ver o teste de vestiário, porque é um jogo, são 90 minutos. Ele pode dar conta, ele pode conseguir. Então segura até o limite, é onde der. Pedro, eu nem contava, para ser sincero, porque tanto tempo já, né, de ausência. Mas acho que é um desfalque para uma situação de jogo. Se perde o Gabigol, o Gabigol machucou, o Gabigol não está bem. Já colocar mais um atacante ali para fazer, como já fizeram, né? Faz de colocar falta. os dois juntos. Faz falta uma distância muito grande para o Vitor Gabriel, né? Que tem sido o jogador ali usado quando, nesses momentos em que você não tem o Gabigol, nem... Tanto que o Bruno Henrique entra no jogo para ser centroavante contra o Corinthians. Ele é o homem de área. Ele, inclusive, faz o gol dessa forma. Porque o Vitor Gabriel não estava dando, não tem Gabigol, não tem o Pedro. E o Pedro é uma grande opção para mudar jogo no segundo tempo. Que era aquilo que a gente falava do Atlético, né? Joga com o Nacho, sem o Diego Costa, o jogo te apresenta alguma coisa, você coloca um centroavante, alguém ali para colocar a bola para dentro. Tem muito recurso técnico, né? Tem que ver como é que vai estar fisicamente, mas é um jogador, sim, importante, porque o jogo não se faz só com os 11 que começam, né? Agora, o Flamengo já teve uma resposta maravilhosa do departamento médico no jogo contra o Corinthians, que é o Felipe Luiz, né? Vocês estão... Como joga a bola? Falando, eu estou tentando ainda entender, desculpa, aquela declaração do Landim, que ele gostaria que as competições tivessem começado antes, por causa de calendário apertado. Foi nesse sentido que ele falou, não foi? Por isso que a gente queria ter começado antes, para não acumular tantos jogos assim, né? Então, mas a gente vai ter que voltar nesse assunto ainda. A proposta de começar antes, eu não tenho nada contra, só que é o seguinte, já estamos no depois, né? Isso, ela significa reduzir datas de estadual, né? Sim. Ou, entendo, que tinha uma questão da pandemia. Não, mas não dava. Mas esse é o ponto, não dava para ter começado antes, não gente. tinha opção, né? Claro. É que, assim, existe também alguém que regulamenta as competições.
Por isso que a gente queria ter começado antes. Sim, mas quem regulamenta as competições falou, não está na hora. Claro. Então, Mas acho que é um processo que vai se acelerar. Porque há 2 pilares que sustentavam até pouco tempo os estaduais. O político, Sim. que é a força das federações, Perfeito. e o comercial. Uhum. Que está perdendo força. O estadual ainda pagava uma boa quantia, já não está pagando mais. Já não se arrecada mais com direitos de transmissão o que se arrecadava com o estadual. Estão fazendo aqui, um jeito acolá e tal, para tentar diminuir a distância. Mas caso se confirme isso, porque naturalmente os campeonatos vão perdendo um pouco do peso, embora para mim, sim, sejam eternos, eu acho que a gente precisa entender a história do futebol brasileiro que passa muito por eles, mas eles precisam ser redesenhados, porque da forma como está, eles estão atrapalhando os times que vão pensar em campeonatos nacionais e internacionais na sequência da temporada. Mas eu imagino que nos próximos anos, não sei exatamente o prazo, mas que se faça, enfim, uma revisão no calendário diminuindo o tamanho dos estaduais. Porque é claro que ele tem razão, que se a competição ela fosse mais espaçada ou com um tempo mínimo aceitável, a gente poderia ter um campeonato brasileiro mais disputado por parte do Flamengo, por parte de outros clubes. Mas todo mundo sabe disso, todos. né, Bruno? Claro. O Palmeiras literalmente viveu o que isso. todo mundo fala sobre isso. Claro. O Palmeiras viveu isso a temporada passada, né? E ouviu de um dirigente da CBF que quem mandou chegar tão bem e tão longe. Mas lá vou eu bancar o chato. É um papel que, às vezes, ano que vem vai ser pior. Ano que vem tem Copa do Mundo. É mais achatado ainda. Em novembro. Não, e outra coisa, a conversa para a gente não ter que chegar nesse ponto ano que vem falando sobre isso é agora. É pensando no calendário da temporada. Não é em julho do ano que vem falar, olha só como que o calendário está apertado, olha que coisa. Mas assim, ninguém abre mão de competição. Já tá, né? A questão é que vai ser. Vai ser. Não, a essa altura não se muda nada. E tem data FIFA também. E tem tudo num espaço ainda menor. Porque ninguém abre mão de competição. Essa é a questão. Por isso que eu digo, vai ser feita uma revisão e você olha quem está pagando menos hoje para tentar ali na frente ajustar. E quem está pagando menos hoje é o estadual. Sim. Embora, repita, eu considere ainda uma competição importante, mas conversamos com o Paulo Autori de novo, está lá no Rolou o Melão. Ele falou, a conta é fácil, porque o Atlético Paranaense não coloca o time principal no campeonato estadual. Ele fala, são 17 jogos a menos que a gente faz. Como o Flamengo também não colocou na maior parte do Campeonato Carioca, né? Mas na reta final já colocou. O Atlético, o time dele ganha 17 jogos, que permite a ele chegar com um fôlego, nesse momento, maior que os outros. Está muito menos desgastado, apesar de disputar Copa do Brasil, chegar em final de Copa do Brasil, chegar em final de Sul-Americana, que isso pesa o calendário, claro, né? Porque são jogos a mais do que a maioria, só que ele teve 17 a menos do estadual. Olha que diferença. E olha só o que é o mundo cruel. Não para Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, no caso, mas para os times que pegarem a pré de Libertadores, é assim... O cara chega das férias e já vai lá disputar um jogo lá. Opa, vale se não ganhar, tchau. Não, se não ganhar, perde emprego. Olha aqui, você imagina, por exemplo, vou dar um exemplo, Fortaleza. Ainda tem Copa do Nordeste. É verdade. Ele pode entrar numa pré de Libertadores, hoje estaria nisso, uma pré de Libertadores, pode pegar, tem Copa do Nordeste, tem estadual, tem brasileiro, tem Copa do Brasil. Olha o que tem pela frente. Não, e ainda tem a vida dos jogadores, porque eles precisam tirar férias. Sim. Não estou falando nem só questão física, não. Eles precisam lembrar que a mãe existe, visitar o padrinho. E psicologicamente, Marra, não tem como um jogador acabar uma temporada, pressão, agora deixa eu virar a chave, porque é outra pressão diferente. Nem respirei. Foi o que aconteceu esse ano também, né? Sim. Emendou o calendário. Sim. Agora, 21 o que o Flamengo... Qual que tem que ser a ideia do Flamengo para a próxima temporada? Porque vai continuar desse jeito, certo? E vai piorar por causa da Copa do Mundo. Então pode ter um cenário que em outubro você não tenha seus jogadores convocados. O Flamengo tem jogadores que podem ir para a Copa, não tem? Tem. Imagina você jogar a partir de outubro você não ter, sei lá, o Gabigol e o Everton Ribeiro. Não, e pode não ter o Arrascaeta. Pode não ter o Arrascaeta, o Isla. Então, eu não sei qual é o cenário, porque aí não adianta...
para esses jogadores, e com a possibilidade de Copa do Mundo, que eu acho que, inclusive, vai dar muita briga ainda, porque a Premier League avisou que vai ter competição até uma semana antes da Copa do Mundo. Ou seja, e os jogadores convocados? Os times vão entrar em campo com o time J, né? Nem A nem B, time J, porque está todo mundo convocado. Eu acho que isso ainda vai dar uma barganha. Mas adianta muito pouco para esse caso o estadual. Porque outubro, início de novembro, vai ser a hora que a competição de brasileiro vai apertar, de Copa do Brasil vai apertar, de Libertadores, e os jogadores, muitos, vão ter que viajar para o Catar. E não só isso. E não só isso, além do jogador ter que viajar, vai ter jogador com a cabeça também no Catar. Porque isso vai começar a pesar. Faltando um mês para a Copa, opa! O que tem a fazer, talvez, é contratar jogadores que não têm vaga na Copa. Entende? E torcer que eles não se joguem demais, que daqui a pouco podem ser convocados. Joga bem, mas nem tanto, né? Pode contratar, você não joga muito bem, não, senão você vai ser convocado. Melhor joga não. o suficiente, começar a arrebentar, para. Isso aí é a vantagem de Diego Costa e Hulk disputarem Copa do Mundo, entende? Sim. O Diego já disputou, o Hulk já disputou. Esses caras vão ficar. Né? Sim, ou você tem jogadores, por exemplo, vai no caso do Flamengo, um Bruno Henrique, no Palmeiras, um Dudu, esses caras que talvez que não vão. Mas agora, você tem jogador bom aí que pode ir pra Copa, te lascou. Você tem o Arana, você tem o Pedro, o Gabigol. O Arana ficou fora disputando Olimpíada, né? Assim como o Pedro, né? Que poderia ter, que machucou e tal. É isso. É ruim para todo mundo, né, Mariana? Mas olha só como vai ser. Prepara aí que esse assunto vai ser muito discutido também ano que vem. Já tem o espelho da nossa pauta do Sport Center de outubro de 2022. Guarda esse dia. Que dia é hoje? 17, hoje é dia 18? 19 de novembro. 19 de novembro. Aí a gente vai lembrar. Lembra lá no dia 19 de novembro que a Mariana Spinelli avisou. Aí eu boto flashback. Flashback é boa. Já deixa preparado aí na vinheta. Bruno Vicari, você vai pro Rio de Janeiro, né? Já tô com a playlist pronta. Se a câmera abrir, ele tá de chinelo. Já era. Já foi embora.